Deus habita no meio dos louvores, amém? E eu creio que essa canção, no mundo espiritual, ela foi uma declaração de fé. E hoje, no nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas, rompidas pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Boa noite, eu sou o Tércio. Queria saudar aqueles que estão conectados conosco na internet, que o Espírito ministre aí onde você está, no seu coração também. Nós vamos ver um momento muito especial, ainda antes de entrarmos na palavra essa noite, porque Deus tem nos agraciado com o crescimento do reino dEle, e nós temos também feito mudanças internas no ministério da igreja pastoral, e hoje é um momento muito importante de nós apresentarmos à igreja, não é, aquilo que Deus tem nos conduzido. Então eu queria chamar aqui os pastores da igreja, toda a equipe, especialmente André Elide, não é, o Leandro, Cris, e eu quero chamar também o Tércio, a Débora, Márcio, Nayane, Michel, Carlinha, o Júnior também com a Tati. Júnior e Tatinha estão voltando de férias, Xene e Michele. Então, aqueles que estão aqui, que possam chegar aqui à frente. Martinha, naturalmente. Ok, amados, ao longo dos anos, o Senhor tem nos ajudado, não é, no desenvolvimento de liderança, no formar pastores, e eu queria, antes de dizer o que vai acontecer nesse momento, hoje à noite, como é que Deus tem nos ajudado a desenvolver a formação dos nossos pastores aqui na Igreja Batista Monte Serra. Eu tenho tido o privilégio, junto com a Martinha, de servir ao Senhor nesta igreja há 17 anos e meio. E quando chegamos aqui, era uma igreja pequena, de 90 pessoas, e nós tínhamos um sonho de ver o reino de Deus sendo espalhado nessa cidade de Porto Alegre, e simplesmente darmos continuidade àquilo que os demais pastores haviam feito ao longo dos 65 anos da Monte Serra. Quando chegamos aqui, a Monte Serra tinha 65 anos de vida. E o nosso sonho era ver, porque não mudou esse sonho. Cada família dessa cidade, não é, da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecendo o amor de Jesus e tendo a experiência de uma genuína conversão ao Senhor Jesus, e de Deus poder entrar na história, na vida, na família, e fazer milagres e mudanças. E nós pudemos, então, servir com uma primeira equipe muito especial durante 5 anos aqui. E é tão gostoso poder ter hoje aqui com a gente o Christian de volta, né? Christian, levanta aí, por favor, com a Michele. Né? Christian e Michele foram formados pastor nesta igreja. Olha para lá, para eles, deixa a igreja conhecer você. E o Christian, depois, então, daquela primeira equipe, saiu daqui para uma missão de plantar uma igreja no Partenon, e isso aconteceu, ficou lá por 10 anos, né, Cris? E Cris e Michele estão de volta aqui, são pessoas que nós amamos, pessoas de Deus, a quem nós temos muito carinho. E depois dessa etapa dos 5 primeiros anos, onde Deus mandou, né, um para um lado, o pastor Oswaldo Mancebo Reis para o interior, e foi uma mudança, o Senhor foi fazendo o negócio todo. Nós tivemos o desafio de formar uma liderança toda, e essa liderança que está aqui é uma liderança que caminha há 11 anos, quase 12 comigo, e com a Martinha. São homens com quem nós temos chorado. Eu vou chorar. Temos sorrido. Eu aprendi que, família, você chora e sorri junto. E eles são isso para nós. Cada um deles tem dons diferentes, cada um deles tem características de personalidade diferente. E eu sempre pedi isso a Deus com a Martinha, que Deus nos desse uma equipe muito diferente uns dos outros, para que a gente se ralasse muito e para a glória de Jesus se manifestar no meio da gente. Porque eu acredito que é no meio das diferenças que Jesus mostra o amor. É no meio das nossas divergências que o poder de Deus pode atuar. Então eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de todos vocês e glorifico ao Senhor e Martinha por tudo que o Senhor fez até aqui conosco, em nós em primeiro lugar, e através de nós. E é certo que o Senhor tem muito mais para fazer. Eu não sei
o que Deus vai fazer no futuro. Vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Ele move a gente para onde Ele quer, não é isso? Então, antes você imagine qualquer coisa, hoje não é dia de despedida de ninguém, ninguém está indo embora. Eu não estou chorando porque alguém está indo embora. É porque é muito especial ver a obra de Jesus. Ao longo desses 11 anos, Deus foi entregando ministérios para cada um desses queridos. E mais recentemente, aos últimos 5 anos, Michel e Carlinha, Márcio, Inai, Técio e Débora se chegaram a nós, junto com tantos outros que aqui estão servindo também, e Deus foi separando ao ministério. Então, nós queremos, nessa noite, fazer uma transição de ministério muito importante e validar aquilo que Deus tem feito na vida dos novos ministros e pastores da igreja. Nós acreditamos que Deus chamou a todos nós para a obra do ministério, amém? Todos nós. Mas o Senhor vai separar alguns para a obra do ministério tempo integral. E não sou eu que escolho ser um pastor, é o Senhor quem me vocaciona, é o Senhor quem separa. A minha parte é responder a esse chamado, a essa vocação. E Deus separou esses homens ao longo da história deles, de maneira pessoal, chamou para o ministério, eles responderam a esse chamado, e nós desenvolvemos a equipe pastoral de 5 maneiras aqui na Monte Serra. A primeira delas é pelo caráter, pela vida. Não porque nós inventamos, porque está nas Escrituras, lá em Tito e em Timóteo, toda a relação de caráter da vida de um homem separado ao ministério pastoral. Ali só tem um aspecto que se relaciona ao conhecimento, quando diz não neófito, que é não seja novo na fé, para que ele não se torne um líder orgulhoso. O restante tudo ali fala de caráter, de vida. Então nós temos a primeira área de desenvolvimento aqui, a área do caráter. E isso é o Espírito quem gera. E nós ajudamos apenas no processo do discipulado 1 a 1, levando-os para a fonte, para que cada um possa ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo. A segunda área da formação de um pastor, nós temos encorajado a buscar um curso, uma formação bíblica teológica. Então todos eles aqui são pessoas que foram para uma faculdade de teologia, recomendada pela igreja, estudaram, fizeram bacharel em teologia, porque entendemos a importância da capacitação, também bíblica teológica. A terceira área da formação para nós é a prática do ministério pastoral. Então, quando Deus os chamou para a obra do ministério, nós logo desafiamos para que eles assumissem áreas de ministério prático na igreja. Alguém que vai ser pastor começa cuidando de gente, porque pastorear é cuidar de pessoas. Então, todos eles foram líderes de células, supervisores. Hoje eles são homens que supervisionam, não é, como pastores de rede, não é, praticamente estão nesse cenário de pessoas cuidando de gente todo esse tempo e exercendo outras áreas de ministério. Então é prática do ministério pastoral. A quarta área é a área da mordomia, onde nós entendemos que o Senhor é o dono de tudo e todos os recursos pertencem a Ele, e Ele nos confia e nós precisamos ser maiordomos, tanto do nosso corpo, tanto da nossa saúde, quanto da natureza, quanto do dinheiro e do recurso que o Senhor nos confia. E falando isso do ponto de vista pessoal, do meu dinheiro, Técio, aquilo que Deus confia a mim, confia a cada um de nós, porque a gestão financeira desta igreja não é feita pelos pastores. É muito importante essa igreja saber que a gestão financeira desta igreja é feita por uma equipe de ministros, não é, que são membros da igreja, pessoas que têm sido realmente levantados no meio da comunidade para cuidar, e nós somos supervisores disso, mas a direção da área financeira da igreja é do Espírito Santo, sob a supervisão de outras pessoas, não é a administração. E nós temos a quinta área, que é a área onde nós chamamos da área da... Falamos já do caráter, falamos da saúde emocional. Então, a quinta área, nós fomos descobrindo ao longo da jornada que nenhum líder será um líder saudável espiritualmente se não tratar a sua vida emocionalmente. Então, nós entendemos da importância de uma liderança espiritualmente saudável pela obra do Espírito, trabalhando emoção e espiritualidade junto e nos tornando pessoas saudáveis. Então isso tem sido a jornada,
E à medida que Deus vai fazendo esta obra, a igreja vai confirmando, e pela palavra de Deus lá em Atos, o Espírito testifica para a liderança da igreja sobre aquelas pessoas separadas, então nós vamos consagrar essas pessoas à obra do ministério. Então, pela graça de Deus, essa equipe já é pastor dessa igreja há praticamente 11 anos juntos conosco. Como disse, Michel, com a Carlinha, Márcio, Nai, Técio e Débora estão nos últimos 5 anos. O que nós vamos fazer hoje é passar, literalmente, o cajado do ministério de áreas que até então o André, especificamente, a Lide, cuidavam. Áreas em que o Leandro e a Cris pastoreavam e cuidavam, para nossos queridos Michel, Márcio e Técio com suas esposas. Por que isso está acontecendo? Qual é a razão? Por que disso? A razão é porque a igreja tem crescido e nós temos entendido a necessidade dos pastores assumirem novas demandas do ministério, novas áreas de desafios que foram surgindo com o crescimento da igreja. E com isso, então, a área que são o pastoreio da faixa etária, nós estamos entregando a esses novos ministros. Então, oficialmente hoje, eu queria validar diante de toda a igreja, que nossos queridos Michel e Carlinha, dá um passo à frente, por favor, né? Que os nossos queridos Márcio e Nayane, mas um passo não tímido, um passo corajoso. Técio e Débora, um passo à frente, por favor, que eles estão sendo incorporados à equipe pastoral desta igreja, né, e que vão pastorear o rebanho junto conosco. Amém, queridos? Amém? E nós vamos fazer isso de uma maneira muito especial. Primeiro, louvando a Deus pela jornada do André e da Lide. A Lide não está muito bem de saúde. Vem cá, Andrezão, aqui à frente. Mas André e Lide pastorearam o ministério infantil da igreja por 11 anos. Pode imaginar? Vamos louvar a Deus pela vida deles. Amando, cuidando, respondendo pela vida das crianças. E eles estão, então, passando esse ministério. Na verdade, já foi passado, só que nós hoje estamos validando isso diante da igreja. Não é? Da faixa etária de 3 a 8 anos, que é o Monte Alegria. Então, esse ministério está sendo conduzido para o Márcio e Nayane. Vamos louvar a Deus pela vida deles. Glória a Deus, Márcio e Nay. Glória a Deus. O nosso querido André, ele também é pastor da igreja, cuidando. Todos são pastores da igreja, responsável por áreas. E eu gosto de que a igreja entenda isso. Não é pastor de criança, não é pastor disso, não é pastor... É pastor, é chamado. Cuidando de uma área que amanhã Deus pode dizer, não, agora vai cuidar da outra, agora vai cuidar da outra, porque nós somos servos do Senhor e nenhum ministério de Deus pertence a homem algum. Amém? Isso é muito importante. Então, o André continuará pastoreando os adolescentes com a Lide e continuará pastoreando a área, não é, do ensino da igreja e também toda a rede que ele pastoreia também. E assumindo novas responsabilidades na amplitude desses desafios que Deus tem nos dado, né, André, de expandir muito mais cada um desses ministérios. Leandro e Cris, por favor, deem um passo à frente. Leandro e Cris cuidaram desse ministério juniores, que é a faixa de 9 a 12 anos, por 9 anos, e por 6 anos o berçário, que crianças de 0 a 2 anos. E é muito importante, desculpa, eu não falei aqui, de 3 a 8. É muito importante entender que o nosso berçário não cuida das crianças. Nossos ministérios de criança que ministram na vida das crianças, desde bebê. Oram, ministram a palavra, contam histórias, repartem valores do reino de Deus. E eles fizeram isso por 6 anos, diante do berçário, e estão passando o cajado, já passado, para os nossos queridos Técio e Débora. Eu queria então que Técio e Débora pudessem chegar bem pertinho deles ali, e ficassem ali, porque Técio e Débora agora... Vamos dar uma salva de palmas para eles então. Nós glorificamos a Deus por tudo que Deus fez até aqui e fará através da vida de vocês, né? E agora nós vamos também falar sobre o ministério de juniores, que é essa faixa de 9 a 12 anos, em que o Leandro e Cris cuidaram por 9 anos desse ministério, foi isso, né? 10 anos desse ministério, e que estão passando o cajado
para nossos queridos Michel e Carlinha. Eu queria que vocês também pudessem chegar do lado deles ali, né? E nós vamos louvar a Deus pela vida também deles. Certamente podia contar a história de como Deus falou sobre cada um deles e como o Senhor nos guiou até aqui. Mas o que compete agora a nós é, como igreja, estendermos as mãos para eles e consagrarmos a vida deles. Vou pedir que eles se ajoelhem. E eu vou pedir realmente para que nós possamos, né, o Michel e Carlinha estão transicionando o Ministério de Administração, cuidam do nosso ministério também de casais, nosso Retiro Minha Vida Tem Jeito. Leandro e Cris continuarão servindo junto ao Ministério do Celebrando a Restauração e nos apoiando como coringa em muitas coisas, sempre lidando com rede de pastoreio, vocês todos sendo ministros do Senhor. Eu vou pedir que o Júnior, né, voltou de férias, o Júnior está de boné aqui, que está voltando de férias, muito faceiro, hein? Ah, legal, hoje de manhã eu falei isso, quero repetir, a gente não acredita que a unção do Senhor está na roupa, a unção está no coração, amém? Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e consagrar a vida deles. Eu queria que você louvasse pela vida dos que ministraram por tantos anos. E que você possa também orar por aqueles que estão com esse novo desafio. Igreja, vamos ficar em pé, vamos estender a mão na direção deles, concordando, não é, naquilo que nós pedimos ao Senhor para a vida desses amados. Deus, eu quero te agradecer porque aqui, representado, nós não temos apenas bons profissionais, mas nós temos uma família que o Senhor constituiu, uma liderança que se ama, uma liderança que se respeita, uma liderança que entende a tua voz e tem coragem para te obedecer. E aqui nós queremos levantar um memorial ao Senhor, primeiro de gratidão pelo tempo que o Senhor usou a vida do Lei, da Cris, do André e da Lide, nesses ministérios, abençoando as nossas crianças, os nossos bebês, ensinando, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração deles ao longo dessa jornada, se colocando na brecha, se colocando à tua disposição para ministrar ao coração dos nossos filhos. Nós te agradecemos pelo tempo que eles vivenciaram nesses ministérios e pedir que o Senhor agora os conduza, Deus, nesses novos ministérios também, Deus, por mais, sei lá, Deus, 20, 30, 40 anos pela frente, faça da vida deles aquilo que o Senhor desejar. A gente sabe que esse é o coração que eles têm. Agora queremos consagrar a vida dos nossos irmãos, Márcio, Nai, Tércio, Débora, Michel, Carlinha, juntamente com seus filhos e futuros filhos. Nós te agradecemos porque nós reconhecemos nele a presença do teu Espírito, nós reconhecemos nele o teu chamado, nós reconhecemos neles, Deus, a imagem e o caráter de Jesus. A gente quer te pedir, Pai, que o Senhor possa estar ungindo as vidas desses servos, para que eles possam assumir esses ministérios, Deus, da mesma maneira, sendo usados pelo Senhor, conduzidos pelo Espírito, na unção do teu poder. Nós cremos, Pai, que muitos milagres acontecerão por meio dessa administração, da liderança deles, Deus. Te agradecemos por isso. Obrigado pela igreja que o Senhor nos deu, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida de nós, uma igreja que intercede pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Bem, igreja, nós vamos validar isso de uma maneira simbólica. Eu vou pedir para que o Leandro possa passar literalmente o cajado, não é? Do ministério, primeiro, juniores para o Michel e Carlinha, por gentileza. E é um cajado diferente, meio moderno esse cajado aí. O que está escrito nele aí? O Senhor é o meu pastor, Salmo 23:1. Agora quero pedir que vocês passem esse ministério para o Tércio e Débora, que vão amar e cuidar também esses queridos do nosso berçário. Agora eu vou pedir para que o André e Lide possam passar para o Márcio, para a Nai, o cajado desse ministério tão lindo que eles recebem do Senhor. Amém, amém. Vocês podem sentar. Glória a Deus pela vida de todos vocês. O Senhor tem sido bom, maravilhoso conosco aqui.
Tem sido uma linda jornada e nós queremos que você, como igreja, continue orando pela sua liderança, porque nós reconhecemos absolutamente a necessidade do Espírito de Deus para conduzir a missão que o Senhor tem nos confiado. Nós falamos a semana passada e eu queria dar esta orientação aos líderes de célula hoje. Nós vamos começar uma série chamada hoje Espírito Santo e Jesus. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. A série é voltada para conhecimento do caráter de Deus na pessoa do Espírito Santo. E a semana passada nós falamos sobre a diferença que há entre conversão e adesão. Conversão espiritual e adesão religiosa. E eu queria então orientar aos líderes das células presentes que vocês têm a liberdade de, nessa semana, ministrar sobre o tema conversão espiritual versus adesão religiosa. Alguns amados me perguntaram: pastor, a gente pode ministrar isso? Pode sim, essa semana. Você pode resgatar a mensagem da semana passada e fazer a abordagem sobre aquilo nessa semana. E a mensagem de hoje também é uma opção. Então você pode escolher dentre as duas aquilo que você vai ministrar essa semana sem qualquer problema. O texto base nosso hoje é Isaías capítulo 61. Quero te convidar a ler comigo essa palavra profética do profeta Isaías acerca do Senhor Jesus e do seu ministério. E eu gostaria que você pudesse então, ao acompanhar esta leitura, já visualizar o ministério do nosso Senhor Jesus, como ele aconteceu. Lembrando que essa palavra é uma palavra que anunciava aquilo que Jesus faria, aquilo que Jesus seria e toda a sua obra enquanto ele estivesse aqui na terra, e ela se cumpriu, nós sabemos. As Escrituras testemunham sobre isso. Então vamos lá. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar? Querido Espírito, Tu estás aqui entre nós, Tu habitas em nós e Tu te manifesta no meio da Tua igreja, Senhor. Nós rogamos que a obra que o Senhor tem preparado nesta noite, sobre cada vida que está aqui neste auditório, sobre aqueles que estão ouvindo esta palavra agora, onde quer que se encontrem, que Teu Espírito Santo gere algo absolutamente de identidade, de conversão espiritual. Amado Deus, nós confiamos na Tua obra, nós confiamos no Teu Espírito, e nós pedimos que este Espírito, que o Espírito de Deus, ele se manifeste até o final deste culto, gerando nos nossos corações a obra que nós necessitamos. Para o louvor da Tua glória, nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, o cristianismo verdadeiro é centrado numa pessoa, Jesus, tem nome. Quando você olha para essa cruz que nós temos colocado, ela referenda o padrão do verdadeiro evangelho. O evangelho passa pela cruz, por Jesus. Ele é o único capaz de mudar a história de pessoas e da humanidade. E quando nós vamos introduzir esse assunto, Espírito Santo, nós vamos ministrar esta palavra
olhando para o caráter e para a vida de Jesus. Eu quero compartilhar que esta palavra foi ministrada ao meu coração, em primeiro lugar, pelo pastor Domingos. E eu tenho autorização para pregar esta palavra dada por ele. Então, eu acredito que todo pastor precisa ser íntegro em todas as coisas, inclusive quando ele prega uma palavra que ele não recebeu lá na fonte direto do Senhor. E eu acredito que hoje um dos grandes perigos são pessoas irem para a internet, pegar o sermão dos outros e pregarem sem dizer de onde é esse sermão. Eu queria dizer que a recomendação pastoral desta igreja é que nós vamos para a fonte, que é o próprio Espírito, que dele virá todas as coisas, amém? E assim nós temos procurado viver aqui como pastores. Mas não temos problema de pregar uma palavra que Deus entregou a um outro servo. E recentemente eu estive em Mato Grosso do Sul, vivendo um tempo muito precioso com o Domingos, um homem de Deus, meu amigo, irmão mais velho, foi meu discipulador. Hoje nós não temos caminhado na relação do discipulado mais, mas nós temos continuado a nossa jornada de crescimento com o Domingos e com a Rosângela. E lá nesse tempo precioso, o Domingos ministrou esta palavra, e como eu estava preparando a série do mês sobre Espírito Santo, entendi que essa palavra deveria ser a palavra de abertura. Então, com toda integridade, quero dizer que estou repartindo uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, através de um outro servo de Deus. E eu me sinto muito temente diante do Senhor, para que a igreja tenha conhecimento disso, amém? Até porque a palavra não é do Domingos, a palavra é de Deus, amém? Queridos, quando nós falamos de Espírito Santo e de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso por vezes dá um nó na nossa cabeça. Como igreja nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E acreditamos que realmente Ele é uma das pessoas da Trindade, mas que o Espírito Santo, Ele se revela como o Deus que foi enviado ao mundo após a volta de Jesus ao Pai. E esse negócio de pensar em Trindade é um mistério, e eu confesso que ele dá um nó na cabeça de todo mundo. E como eu creio que a natureza revela quem Deus é, eu gosto de pensar no simples exemplo do sol, não é? Que ele é um luminar, que ele reflete luz, e ele reflete o quê? Calor. E você não pode dizer que o calor não é o sol, você não pode dizer que a luz não é o sol, você não pode dizer que o luminar não é o sol, mas tanto um quanto o outro, eles são e representam o sol. Deus Pai, Filho e Espírito se manifestam dessa maneira, funções diferentes, mas eles são o próprio Deus. E nós vamos então caminhar um pouquinho nesse mês falando sobre o Espírito, que é Deus, e tentar entender a obra do Espírito Santo, olhando em primeiro lugar para como é que isso se deu na vida de Jesus. Porque se Jesus é o padrão, se Jesus é um modelo para a minha vida, para a sua vida, e Ele é, nós queremos viver a relação com o Espírito Santo na mesma dimensão que Jesus se relacionou com o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? Então Jesus, ao vir a esse mundo, viveu completamente na dependência do Espírito Santo. E Ele nos deixou o exemplo de como agradar a Deus, o Pai, sempre vivendo de acordo com a orientação e o governo do próprio Espírito Santo. Esse é um dos valores da nossa igreja, ser governado pelo Espírito Santo. E nós queremos ajudar você a compreender melhor sobre isso. E Jesus vai nos ensinar o que é ser uma vida cheia do Espírito Santo, como isso nos ajuda a vencer todas as coisas, não apenas o mundo, não apenas o diabo, mas como vencer a própria tentação. Com Jesus nós vamos aprender que o ministério deve ser feito na dimensão do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Então vamos começar então, como Jesus se relacionou com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus foi gerado e nascido pelo Espírito Santo.
Olha o texto de Lucas capítulo 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, o corpo físico de Jesus Cristo no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Em Mateus 1,20 diz: enquanto ponderava nessas coisas, que é o momento que José recebe a notícia que a sua noiva, Maria, havia engravidado. Então você pode imaginar, José com todas as preparações feitas para o casamento com Maria. E aí é muito importante entender a cultura hebraica, porque a cultura judaica, quando eles noivavam, aquilo já representava o próprio casamento. Não havia mais volta atrás como na cultura ocidental. Então, amados, naquele contexto, José descobre que Maria está grávida. E aí eu vejo aos homens essa palavra, a hombridade na vida de José tremenda. Eu vejo uma masculinidade saudável, porque o texto bíblico diz que ele, com todo o cuidado, ele vai tratar de desfazer o casamento, mas não permitindo que a reputação de Maria fosse comprometida. Porque imagina, era o que todo mundo, inclusive José, estava pensando, né? Que engravidou de um outro homem. Mas aí, queridos, quando ele estava nessa crise tremenda como o futuro marido, a Bíblia diz que o anjo o visita, e o Senhor fala com ele em sonho. Olha lá, Mateus 1,20. Enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, cheio de crise, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Santo Filho de Deus, querido, porém o nascimento físico de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A propósito, deixa eu dizer uma coisa muito importante hoje para você aqui. Meu pai e minha mãe coabitaram sexualmente para eu estar aqui, certo? Certo ou não, já? Não tenha dúvida, viu? Foi o meu pai com a minha mãe. Eles se relacionaram sexualmente, e por meio daquela relação de amor entre meu pai e minha mãe, que viveram casados por 28 anos, papai faleceu num acidente de carro, minha mãe é uma viúva já há 20 anos, não quis casar-se de novo. A minha mãezinha disse: não, meu corpo foi entregue para um homem só, e é só para ele, e agora o Espírito de Deus vai ser meu marido aqui nessa terra, e tem sido sustentado pelo Senhor. E eu nasci, né? Você nasceu fruto da relação sexual do seu pai com a sua mãe, não é? Talvez a sua história seja diferente. Não foi bem assim, pastor. Foi um homem mau, foi isso. Mas presta atenção agora que eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Você precisa entender o que Deus vai começar falando. Qual é a tua relação com o Espírito Santo? Eu não estou aqui esta noite porque o meu pai e a mãe se relacionaram sexualmente. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus decidiu que um cara deveria ser formado, e ele com as próprias mãos teceu a minha mão. Foi Deus quem me criou. Olha para o teu irmão e diz aí: foi Deus quem te fez, foi o Espírito Santo quem te fez, foi Deus quem decidiu pela tua vida. A propósito, essas histórias de acidente, deixa eu te dizer, elas confirmam ainda mais que você é fruto de vontade de Deus, amado. Se você ouviu algum dia dizer: foi um acidente, não era bem assim, ou foi alguém que fez contra a vontade, deixa eu te dizer, não foi contra a vontade de Deus, foi absolutamente plano divino. Você é nascido do Espírito Santo de Deus, porque se Deus não tivesse decidido colocar as mãos, querido, aquela fecundação não aconteceria, e você não estaria aqui hoje, amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é que você tem uma relação com o Espírito Santo desde antes de você nascer. E hoje o Espírito está falando com você, que até hoje talvez sinta uma dor tremenda no teu coração, de que você foi plano divino. Olha lá, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui no caso, que é o único caso na história, foi o caso de engravidamento, onde não houve a fusão, né, da relação sexual, mas o próprio Espírito de Deus gerou no ventre
de Maria. Jó capítulo 33, 4, ele afirma isso, de que nós somos gerados pelo Espírito de Deus, não é? O Espírito de Deus me fez, olha a consciência de Jó, e o sopro do Todo-Poderoso é quem me dá a vida. O salmista também declara: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você pode dizer isso hoje à noite? Graças te dou, Deus, por ter me formado. Você pode dizer isso? Graças te dou, Senhor, por teres me formado pelo teu Espírito. Agora, amado, nós estamos falando do nascimento natural. Mas você precisa entender que o Espírito Santo é quem promove o novo nascimento. E assim nós podemos nos tornar filhos de Deus. E aí a Bíblia vai apresentar um diálogo interessante entre Nicodemos, um homem da lei que procura Jesus à noite. E ele quer saber: Deus, Jesus, como é que eu posso ter aí uma experiência de vida eterna? Como é que é essa história? É muito interessante. O termo grego noite, para você compreender, ele significa a condição da alma em que Nicodemos estava. Ele estava nas trevas, por isso que ele vai procurar o Senhor Jesus à noite. Essa era a condição da alma dele. E quando ele chega para conversar com Jesus, Jesus começa a dialogar com ele um assunto que dá um nó na cabeça dele, porque Jesus diz para ele assim: ó, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui a melhor interpretação dos teólogos é quando fala nascer da água, está falando do nascimento natural, ok? Mas agora nascer do Espírito está dizendo, só nascendo do Espírito Santo de Deus que você pode ter a vida eterna. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos, Nicodemos, nascer de novo. O vento sopra onde quer, onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Amém? Isso é tão lindo, querido. Eu quero dizer para você que está aqui hoje à noite que, se você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, hoje à noite você pode ter o novo nascimento. O Espírito de Deus está aqui entre nós. Ele que nos convence dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos e nós pedimos a Deus para que Ele nos perdoe, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o nosso pecado. E de que então Ele nos faz filhos. E nós nascemos do Espírito de Deus. Deus tem isso para você, eu creio. E é o novo nascimento que nos faz membros da família de Deus. Então a primeira lição dessa jornada da relação com o Espírito Santo é que Jesus foi gerado e Jesus foi nascido do Espírito Santo. E eu e você também fomos gerados pelo Espírito de Deus e nós podemos nascer espiritualmente. Amém, queridos? Segundo lugar, Jesus foi revestido pelo Espírito Santo no batismo. E aqui é muito importante dar uma base bíblica, teológica, antes de você fazer uma bagunça na sua cabeça. Por quê? Porque até esse momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo ele vinha e ele era dado, derramado para funções específicas, para cumprimento de algumas missões. Então, se olha todo o Antigo Testamento, o Espírito era derramado sobre o profeta, sobre o sacerdote, né? Para que eles pudessem cumprir algumas missões, sobre o rei também. Mas o Espírito era retirado depois de cumprir aquela missão. Jesus vai inaugurar um novo tempo, onde agora a nova aliança não era mais escrita na pedra, mas agora a nova aliança era escrita no coração. E o Espírito então seria derramado sobre todo aquele que cresce. E ele viria habitar agora na vida, e você seria batizado com o Espírito Santo ao crer em Jesus. Então Jesus está inaugurando esse tempo. O livro de Atos, que é um livro histórico, ele mostra a conversão e o batismo chegando depois, o Espírito depois, não no ato da conversão.
Aí você precisa ir para as cartas paulinas, que são as cartas que regem a doutrina, que dão um padrão. E aí você vai observar que o batismo do Espírito Santo, ele acontece no ato que a pessoa reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porém aqui, nós temos o momento do batismo de Jesus, onde Ele inaugura esse novo tempo, dessa nova aliança, onde nós seríamos conduzidos agora por uma aliança do coração, que seria a lei de Deus no meu coração. Qual é a lei de Deus? O próprio Espírito na minha vida agora dirigiria o que eu vou viver e o que eu não vou viver, dizendo o que é certo, o que não é e o que agrada ao Pai. Não é mais agora uma lei escrita em pedras, é no próprio coração. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Jesus então é revestido nesse momento. Lucas 3, 21, 22 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Achei tão lindo isso, né? Porque Jesus, Ele não fez um batismo exclusivo, Ele estava lá no meio do povo. E depois que o povo foi batizado, então ele é conduzido ao batismo, estando ele a orar. Olha a condição do coração. O céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em ti me comprazo. Deixa eu ver os pais que estão aqui, levanta a mão os pais. Deixa eu falar uma coisa para você, pai. Essa é uma frase que todo filho tem que ouvir do seu pai. Quando a gente conversa com filhos, e muitos talvez aqui nessa noite estejam, não é, que nunca ouviram essa palavra do pai, a gente percebe a dor da alma nisso. Então, pai, eu quero te encorajar a olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, e dizer: você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Amém, querido? Amém? Faça isso. Talvez você diga: mas meu filho está adulto. Jesus ouviu isso, sabe quando? Ele tinha 30 anos de idade. Deus estava afirmando o valor do seu filho com 30 anos de idade. Ou seja, nunca é tarde para afirmar o valor do seu filho. Amém? Amém? Jesus, ele é tomado pelo Espírito Santo. Após o batismo nas águas do Rio Jordão, Jesus é revestido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que isso acontece de maneira visível. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Olha, Mateus 3 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. O Espírito Santo veio de forma visível, pousou e permaneceu sobre Jesus. E é importante entender: uma vez que você recebe o Espírito Santo, agora o Espírito não sai mais da sua vida. Ah, pastor, mas se eu pecar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o Espírito não vai embora. Não, presta atenção. Isso é uma teologia muito importante e séria. Muitas pessoas creem em perda de salvação. E eu quero dizer para você que nós, como Igreja Batista Monte Serra, nós acreditamos na palavra de que uma vez que você foi habitado e selado, carimbado, habitado pelo Espírito Santo, você foi pela graça, você não foi por mérito algum. Então, se você perde porque você ganhou com mérito. Se você não ganhou com mérito, você não perde, você continua por causa da graça de Deus. Agora preste atenção. Você agora vai usar da graça para libertinagem? Aí é outra coisa. Nós estamos falando de outro assunto. Não. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo aqui e começa a ter uma relação com Ele, não consegue mais pecar contra Deus. Permanecer, o texto diz permanecer deliberadamente no pecado, porque nós continuaremos falhando, mas nós vamos nos arrepender pela presença do Espírito. Agora, o Espírito Santo se entristece quando você peca? Se entristece. O Espírito Santo, ele é apagado quando você peca, ele é apagado, e você pode deixar ele bem apagadinho lá, dizendo: não quero papo contigo, mas ele está aí dentro, você é filho, porque lá em João capítulo 10 diz: essas ovelhas são minhas, fui eu quem dei, ninguém mais pode tirar das minhas mãos. Você é dele, você pertence a ele, você não perde mais o Espírito que está em você, meu amado. Amém? Creia nisso, entenda isso. Glória a Deus. Agora, isso não me dá
vantagem para pecar do contrário, isso faz eu sentir mais temor ao meu Deus, porque Ele é maravilhoso. A nossa maior necessidade, querida, é sermos revestidos do poder. Olha João capítulo 1, 32 e 34 diz: então João deu o seguinte testemunho. Agora é o próprio João Batista que estava anunciando sobre Jesus. E ele diz: eis que eu vi o Espírito descer dos céus como pomba, porque ele batizou Jesus. E quando Jesus se levanta, o próprio João Batista testemunha que o Espírito desceu dos céus como pomba e permaneceu sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então entenda que para confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, o Espírito Santo precisaria descer de forma visível e vir sobre Jesus e permanecer para que pudesse ser testemunhado que Ele de fato era o Filho de Deus, porque isso só aconteceu sobre Jesus, amém? Glória a Deus. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade, que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui é a palavra de Jesus falando para os discípulos, não é, após a sua ressurreição. E aí que você vai encontrar isso lá, que quando Jesus então volta após a sua ressurreição dos 3 dias, e ele se encontra com os discípulos lá naquela casa, e aí os caras começam a estranhar, e ele pede para comer, não é, as coisas que ele havia comido. E ele come na presença dos discípulos, para que os discípulos testemunhassem que de fato ele havia ressuscitado em forma corpórea, era o próprio Cristo. E a Bíblia diz que naquele dia o Espírito Santo é soprado sobre os discípulos. E aí essa nova aliança vai se ampliando de Jesus para os 12 discípulos, na verdade agora 11, né? Porque Judas já havia se suicidado por ter traído Jesus, e ainda não tinha vindo o 13º discípulo, que seria lá em Atos, Matias. É lindo, esse é um momento poderoso, e eles são revestidos do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco? Nós estamos estudando sobre a relação de Jesus com o Espírito Santo, e percebendo que o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos a mesma relação que Jesus teve com o Espírito Santo, como igreja de Jesus. Amém? Terceiro lugar. Então vamos lá. Primeiro, Jesus foi o quê? Gerado e nascido pelo Espírito Santo. Segundo, Jesus foi revestido pelo Espírito Santo no batismo. Terceiro, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Se você ler todo o capítulo 4, você vai se espantar. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, que logo após o batismo, em que ele foi revestido do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus o encheu. E Jesus então o leva para o deserto para que ele seja tentado pelo diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez até hoje você nunca tenha pensado sobre isso. Mas a sua tentação, a minha tentação, são oportunidades que você tem da parte de Deus para que você possa, cheio do Espírito Santo, pisar na cabeça do diabo e declarar quem é o Senhor da sua vida. Jesus passa 40 dias naquele deserto, querido, sem comer absolutamente nada, em jejum. Mas porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele conseguiu enfrentar o diabo de frente. As piores tentações, tentações que você recebe, que eu recebo, todos os dias vieram sobre Jesus. Mas Deus tinha que conduzir Jesus para aquele deserto, para deixar claro que eu e você, cheios do Espírito Santo, também seríamos capazes de enfrentar o diabo de frente e vencer as nossas próprias tentações. Agora deixa eu te dizer, você quer lutar com as suas tentações, com as suas forças? Está cheio de discípulo apanhando do diabo, caindo. Meu amado, se você não entender que você precisa ter uma vida de intimidade com Deus,
que você precisa, como Jesus, buscar a experiência com o Espírito Santo, orar, jejuar, ler a palavra e deixar a palavra ler você, colocar a palavra de Deus em prática, obedecer. Sabe como é que eu entendo uma vida cheia do Espírito Santo? Para mim, vida cheia do Espírito Santo nunca teve a ver com vida cheia do conhecimento da vontade de Deus. Para mim, vida cheia do Espírito Santo é uma vida de um homem e de uma mulher que, ao conhecer a vontade de Deus, decide obedecer, custe o que custar. Olha para a vida de Jesus, foi o que Ele fez, amado. Foi o que Jesus fez. Ele obedeceu ao Pai a qualquer custo. Uma vida cheia do Espírito, ela acontece pela obediência, amado. À medida que você vai obedecendo, aquilo que Deus fala, você faz. Fala, você faz. E aí o Senhor vai tomando conta da tua vida. E Ele está dizendo: opa, eu estou mandando agora, eu estou dirigindo, eu estou governando você. Você está cheio da minha vida. Oh, meu amado, não há uma tentação que venha sobre você que o Senhor não lhe dê escape. Não tem uma tentação que venha sobre mim que Deus não tem escape para mim. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou cair. Mas deixa eu te dizer, assim como o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito, e foi guiado para um deserto, Deus vai te levar para desertos na tua vida. Mas o que Ele quer, querido, é que você busque a Deus, experimente o poder de um Deus no meio do deserto. O Senhor está lá no deserto com você, querido. Só que você precisa buscá-lo. E o diabo vai dizer e fala: transforma aí essas pedras em pão. Para de besteira, cara. Que negócio de passar por esse sofrimento. E quantos de nós temos ouvido essa voz e dito: realmente não é justo eu passar por isso. E eu fico pensando no meu justo Jesus perfeito, nosso. Por que às vezes a gente acha que não é justo sofrer? Quando Jesus, que não houve dolo sequer na sua boca, jamais pecou, passou por tudo o que Ele passou. Passou por amor a mim e a você. E a Bíblia diz que aqueles que vão ser seus discípulos, não aqueles que aderiram a uma religião, a um movimento, mas aqueles que se converteram, vão precisar seguir os passos de Jesus. Você está afim? Eu quero te dizer, Ele não vai te lançar no deserto sozinho, Ele vai te lançar cheio do Espírito Santo, para que você experimente o poder dEle, a obra dEle na tua vida. Ao ser cheio do Espírito Santo, Jesus foi para o deserto da Judeia, passou 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Os discípulos cheios do Espírito Santo, eles precisam entender que nós temos que orar como Jesus, buscar ao Senhor. E é o Espírito que nos ensina a orar como convém. Olha Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque nós sabemos orar como convém, mas o Espírito, mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo diariamente. Olha lá, Efésios 5, 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha lá que coisa linda. Billy Graham foi um homem, internacionalmente, um homem de Deus que fez uma diferença no mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Ele era um conferencista, um pastor. Faleceu, na verdade, partiu a Cristo há pouco tempo, né? E Billy Graham foi pregar numa pequena igreja. Isso é uma história real. E quando ele chegou naquela igreja, um diácono daquela igreja chegou alcoolizado. E a igreja decidiu fazer uma assembleia para disciplinar e excluir aquele diácono naquela manhã. E eu só queria dizer, claro, que não é esse o procedimento bíblico, tá? Mas naquela manhã foi assim que aconteceu naquela igreja. E a forma como a igreja tratou aquele homem que havia caído numa fragilidade dele, foi tão carnal, mas no final da história a igreja realmente excluiu aquele diácono naquela manhã. O pastor foi pregar imediatamente após aquela assembleia, o pastor Billy Graham, e ele leu exatamente esse texto para aquela igreja. E ele que estava no culto, e a igreja não era dele, ele assistiu àquela situação, mas ele percebia a carnalidade no coração dos membros, e nenhuma direção do governo do Espírito. E ele então lê esse texto para a igreja e disse: irmãos, eu preciso falar o que o Espírito está me dizendo, porque o que eu vi hoje nessa manhã tem a ver com um texto bíblico, que a Bíblia recomenda: não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão. Mas o mesmo texto diz
mas enchei-vos com o Espírito Santo. Interessante como a gente usa a Bíblia para algumas coisas e para outras não, né? E o Billy Graham naquele dia, eu queria pedir para que a igreja toda ficasse em pé. A igreja que excluiu o irmão alcoólatra. A igreja ficou em pé. Eu falei, eu queria propor a exclusão de todos os irmãos, porque o mesmo texto que diz para não embriagar com vinho é o texto que diz para ser cheio do Espírito Santo. E eu não vi o Espírito Santo na vida dos irmãos aqui nessa manhã. Pode imaginar o que o Espírito causou naquela manhã? Estava querendo ensinar a igreja sobre a seriedade que é quando a gente trata das coisas de Deus. As pessoas têm fraquezas, têm limitações, nós vamos amá-las, ajudá-las, cuidá-las, enquanto elas quiserem ser transformadas, mas cabe a nós não julgarmos os outros, certo? Cabe a nós observar se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. E sabe uma das coisas bonitas de uma vida cheia do Espírito Santo? Não julga as pessoas. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela está muito preocupada em deixar Deus sondar o coração dele, como ele está. Não o coração do outro. Não compete a nós. Isso é obra do Espírito, amém, igreja? É o Espírito quem convence. Amados, olha que coisa linda, João 7 diz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus era guiado pelo Espírito Santo em tudo o que ele fazia. E eu gosto desse texto quando diz que o Espírito, ele sopra para onde quer, vai. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Essa é a vida de alguém guiado pelo Espírito Santo. Meu pai foi um homem muito simples. Ele nasceu numa cidade muito pequena, chamada Itacajá, no Goiás, hoje Tocantins. Uma cidade de região indígena. E meu pai, ele se converteu aos 17 anos. E até os 17 anos, meu pai tinha muitas limitações. Inclusive de estudo e tudo mais. E após os 17 anos que meu pai começou a ir buscar o estudo. E foi e conseguiu, realmente se desenvolver. E na conversão do meu pai, aos 17 anos, Deus deu um sonho para o meu pai. E Deus o chamou para ser um pastor. Queridos, meu pai foi atrás disso, estudou. Depois meu pai fez 3 anos de teologia, curso médio. Depois meu pai, com muita sede, foi estudar mais 5 anos de teologia. Meu pai estudou 8 anos de teologia. E meu pai se tornou realmente um homem, para mim, com características de Deus muito profundas. E a mais importante para mim, que eu via no meu pai, era a simplicidade e a humildade do coração do meu pai. Eu quero dizer isso com muito temor. Meu pai foi um homem cheio do Espírito Santo. Eu tive o privilégio de ver e assistir, de ouvir cenas da história do meu pai. Eu lembro de uma vez que nós acordamos e o papai chamou a família para sentar em casa. Nós sentamos à mesa e ele contou um sonho que ele teve aquela noite, dizendo: olha, eu sonhei que a família tal... eu visitava, chegava lá perto do meio-dia para visitar aquela família. E quando eu cheguei às 11 horas, 11h30, aquele homem pediu para a esposa fazer um café para mim. Daqui a pouco a mulher sai da cozinha, fala alguma coisa para ele, volta para a cozinha, ele aparece com um semblante triste. E vai chegando meio-dia, 11 horas, e não tem cheiro de comida na casa. Meu pai acorda com esse sonho. E meu pai na mesa, no café da manhã, contando para nós, dizendo que o que ele tinha entendido do Espírito Santo é que Deus estava dizendo para ele a condição que aquela família estava, com ausência de recursos materiais. E Deus então falou para o meu pai: olha, você vá lá hoje então, às 11 horas da manhã, e faça exatamente o que você viu no sonho, que o que você viu no sonho vai acontecer. Só que antes passe no mercado e faça um rancho. Meu pai fez isso, e 11 horas da manhã meu pai foi à casa daquela família. E quando chegou, começou a dialogar com aquele homem. Exatamente a cena aconteceu. Ele chamou a esposa para fazer um café. A esposa foi, voltou, sem café nenhum. Falou alguma coisa. Gente, meu pai deixou chegar 12h30, 1h da tarde, nenhum cheiro de comida naquela casa. Meu pai começa a contar o sonho para aquele homem. Você pode imaginar o que aconteceu? Aquele homem começou a chorar, porque de fato não tinha mais nada para comer naquela casa. Meu pai pega aquele homem e leva no carro para pegar o rancho. E diz: o Espírito Santo foi quem me falou sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. O
Espírito Santo fala conosco, Ele quem nos guia, Ele quem nos conduz. No falecimento do meu pai, que faleceu com 52 anos num acidente de carro, um rapaz chegou para mim e disse: eu posso cantar uma música? Eu não conhecia aquele rapaz. E ele cantou uma música e depois ele deu o testemunho do que aconteceu. Meu pai morava em Brasília, era pastor em Brasília, e ele tinha viajado para uma fazenda. E no meio daquela estrada da fazenda, um jovem estava sentado na beira de uma árvore, muito, muito triste. Meu pai passou com o carro e quando chegou um pouco à frente, o Espírito Santo falou para ele: volta naquele rapaz, porque ele precisa ouvir do meu evangelho, ele precisa ouvir do meu amor. E meu pai volta com o carro, senta naquela... Só que eu estou ouvindo essa história, o homem cantando no sepultamento do meu pai, essa história, falando que meu pai sentou, saiu do carro, sentou à beira da árvore com ele. E esse homem queria tirar a sua própria vida naquele dia, porque tinha perdido toda a esperança, sonhos e tudo mais. Ele era um cantor e não tinha dado certo a história da vida dele. E meu pai então ora com ele, ele se converte a Cristo naquele dia. Tem uma experiência no meio de um caminho que ninguém... Mas porque o homem foi capaz de ouvir uma voz e voltar lá. Você lembra? Isso está lá em Atos capítulo 8. Quando o Espírito Santo fala para Filipe: desce para a região que está deserta. E aquele discípulo, no meio da perseguição, desce para a região deserta. Quem é que vai para uma região deserta, rapaz? Fazer o que lá? Só que lá na região deserta tem um eunuco lendo as escrituras sem entender. E dizendo: quem pode me explicar? Eu não estou entendendo nada. Mas um homem que ouvia a voz do Espírito dizendo: vai para lá. E aquele homem era um cara que tinha gravado seu primeiro CD e estava cantando a música dele no sepultamento do meu pai. Porque o Espírito Santo é quem nos guia. Ah, meu amado, você não tem noção. Eu vou terminar com umas 2 histórias da liderança dessa igreja, de gente que serve aqui dentro. E eu podia contar de cada um aqui que está servindo, como é que Deus trouxe para servir nessa igreja. Porque desde o início, a minha, a Martinha, a nossa oração foi: Senhor, eu não vou escolher quem vai servir conosco, eu não vou, porque eu posso errar. Mas o Senhor separa as pessoas, separa, porque é o Espírito que separa. Leia lá, Atos capítulo 10, Ele separa no meio da comunidade espiritual. Deus então traz os líderes, e nós estamos orando pelos nossos pastores de jovens e de adolescentes. Estamos orando por esses 2 pastores há 11 e 12 anos. 12 anos, porque o Junão está aí há 12 anos e o André veio depois. E eu fui pregar no Colégio Batista. Uma manhã pregando lá para os... E quando eu cheguei, eu fiquei sentado lá atrás. Ia ter o culto para os alunos do Batista e tinha um cara tocando o piano e cantando um louvor tremendo. E eu fiquei ouvindo, e eu abaixei a cabeça e eu fechei os olhos. E naquela semana, a nossa liderança tinha decidido que iria trazer um pastor formado com experiência de jovens de outra igreja e um adolescente, pastor de adolescentes formado de outra igreja, pessoas já com know-how. Essa era a decisão da liderança. E eu estou ali de cabeça baixa ouvindo aquela música. E aí o Senhor fala: abre os teus olhos, Tércio. E eu abri os olhos. E eu olho e tem um rapaz que estava na frente mexendo nas outras coisas aqui e organizando tudo. E eles se falavam, do teclado, e eles se falavam e tal. E o Senhor fala: aquele é o pastor de jovens e aquele é o pastor de adolescentes, são eles. Eu separei eles para a obra do ministério na Monte Serra. Eu comecei a tremer, porque eu lembrei da reunião da liderança, que era para trazer gente com competência, com know-how e tal. E Deus fala: são esses meninos aí. Eles eram guris. Hoje são homens casados, né? Estão ficando velhos, cabelo branco já. Eram 2 meninos. Júnior e André eram os melhores amigos dentro do seminário e eu não sabia de nada disso. E aí eu chamei os 2 para conversar. Um foi mais duro que o outro. Mas eu falei: cara, vocês só vão orar, porque eu só estou obedecendo ao Espírito Santo. E para a glória de Deus, esses homens obedeceram ao Espírito. E como eles têm sido instrumentos de Deus aqui, há mais de 10 anos para a igreja. Quero te falar, empresário, presta atenção. Quando você tiver que escolher alguém na tua empresa, se você é homem de Deus, começa a orar, dizendo: me aponta, Senhor, porque o Senhor revela. Deus revela. Nós vivemos como Monte Serra, presta atenção, dramas com secretaria da igreja. Dramas, porque eu cheguei aqui na Monte Serra com a Martinha, a igreja era 90 pessoas, e nós tínhamos uma secretaria que sempre era fofoca, e era demissão a cada 3 meses. E depois de 3 anos, quase 4 anos,
que a diretoria colocava, tirava, eu pedi para a diretoria, eu quero pedir autorização para eu orar, para que eu possa pedir a Deus uma secretária que venha do Senhor para nós, que não é possível, gente, não é possível. E a liderança nos confiou essa missão. E eu estou dizendo isso aqui, amado, para a glória de Deus, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que o Espírito ele é poderoso, ele age na vida de um incompetente, um pequeno, quando ele busca a Deus. E eu dobrei os meus joelhos com a Martinha e falei: Senhor, revela uma secretária segundo o teu coração. Eu vou te dizer, eu saí de casa naquela manhã para procurar a secretária. Saí sem rumo. E aí me veio uma ideia, presta atenção, não estou falando que o Espírito falou comigo, me veio uma ideia, presta atenção. Eu vou lá no seminário, porque quem sabe os seminaristas lá pode ser um secretário, durante esse tempo de seminário. Parei na frente do seminário, que ainda era lá na Conde, parei com o meu carro, orei, quando eu orei, falei: Senhor, se o Senhor tem uma pessoa aqui dentro que é tua, o Senhor separe para mim. E o Senhor falou: sabe o que? Você está no lugar errado, meu filho. Não é aqui. Vá lá, foi exatamente como eu vou lhe contar. Vá lá na livraria tal, que fica na esquina do Colégio Batista. Tem uma livraria ali embaixo, do lado do Zafra e do Colégio Batista, bem na esquina, uma livraria, que fechou. Estava fechando, eu não sabia. Vá lá na livraria, porque a pessoa que eu tenho está lá. Eu tinha ido nessa livraria uma vez, e eu lembrava de uma pessoa que tinha me atendido com a Martinha. Uma vez, eu voltei e o Senhor falou: é aquela menina. Eu indo para lá, é aquela menina. Eu falei: como é o nome dela? É um pouco diferente o nome, Senhor. Eu não lembro o nome dela. Eu não lembro o nome e não vi o nome. Quando eu cheguei lá, eu vi a menina no balcão. Eu falei: ei, eu posso falar com você? Aí ela falou: pastor Teste. Ela lembrou, pensei que ele lembrou. Eu falei assim, ela falou: eu sou Eusina. Eusina. Eu falei: era Eusina, esse nome diferente, era Eusina. Eu falei: eu estou atendendo alguém, pastor, daqui a pouco eu te atendo. Quando ela terminou de atender, nós entramos no gabinete lá dela. E ela estava naquela semana orando, porque o Espírito Santo de Deus tinha dito para ela: era até aqui. Ela trabalhava 9 anos ou 11 anos nessa livraria. E Deus está falando: é só até aqui. Eu vou preparar um lugar novo para você agora. E quando eu cheguei lá, o Espírito conecta a oração daquela menina com a necessidade da igreja. Eu vou te dizer, nunca mais nós tivemos problema na secretaria da igreja, porque Deus trouxe uma menina de Deus, discreta, ungida, no nosso meio, para fazer diferença. Eusina, levanta por favor. Levanta aí. Por favor, levanta, Eusina. Essa menina aí. Quantos anos a gente serve junto, Eusina? 12 anos. Depois, nós tínhamos que botar uma pessoa na tesouraria. Precisávamos de uma pessoa de Deus. Começamos a orar. E o Espírito fala: agora é hora da Eusina ir para a tesouraria, porque ela é uma menina testada do Espírito e ela vai cuidar. Ela é quem cuida das coisas da igreja aqui, com uma equipe de líderes nossos. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque tu tens sido uma bênção no nosso meio. A propósito, apresenta o futuro marido. Levanta aí, vai casar. Amém, obrigado. Glória a Deus. Eu estou te contando isso para entender que quando a gente coloca num papel que o nosso valor é ser governado pelo Espírito Santo, não é papel não, é busca profunda para viver esse estilo de vida. Só que Deus não tem isso para o fulano, cicrano, para o outro não. Deus tem isso para você, que recebeu o Espírito e que quer viver esse tipo de vida. Você quer? Deus tem isso para nós. Eu estou empolgado demais com essa série, porque eu acho que o Senhor vai revolucionar a gente. Então, chefe, patrão, começa a orar, que tu vai ver uma mudança na tua empresa, que Deus vai começar a trazer gente cheia de Deus. E quem não for cheio de Deus vai se converter a Cristo e vai ser uma bênção na tua empresa, e nós seremos uma bênção nesse mundo para a glória de Deus. Vamos orar? Espírito Santo. Nós vamos terminar com uma música.
Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos fazer os avisos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que veio aqui como amigo e convidado e que hoje queira entregar a vida a Jesus. Se você deseja ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa é nascer do Espírito. E eu quero te convidar hoje à noite, querido, a essa experiência de arrependimento e fé em Jesus. Se você deseja realmente conhecer a Cristo, receber o Espírito Santo, eu quero te convidar aí onde você está a fazer uma oração comigo, a repetir essas palavras. Você que está aqui como amigo, convidado, e que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, faça essa oração, uma simples oração dizendo: Senhor Deus, eu agradeço pelo teu amor por mim. Eu agradeço porque tu não desistes de mim. E hoje eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu tenho andado distante de Deus. Mas hoje eu quero me arrepender dos meus pecados e receber o perdão dos meus pecados e me tornar um filho de Deus, uma nova criatura, nascer do Espírito. E a partir de hoje ter o Espírito Santo não apenas me batizando, mas me revestindo e me enchendo da sua presença, para que eu seja guiado nessa terra no poder do Espírito Santo. Eu oro, Deus, confiando no teu poder e no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu gostaria de saber quantas pessoas fizeram essa oração. Levanta a sua mão bem alta, por favor. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, aqui, porque nós queremos orar com você. Nós queremos acolher. Pode sair do seu lugar, vem, pode vir. Enquanto nós vamos adorando com esta canção ao Senhor. Glória a Deus, querido encamado. Deus te abençoe. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Se o Espírito Santo falou com você e você tomou essa decisão, saia do seu lugar e venha. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a sua vida. Hoje o Senhor está selando a tua vida, batizando você com o Espírito de Deus. Amém, pode vir, se Deus falou, vem. Glória a Deus. Com teu toque vem nos restaurar. É só Ele, é só o Espírito que pode fazer esta obra. Faz, Espírito Santo de Deus. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Querido Senhor, amado Espírito Santo, querido Jesus, a obra é tua. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas estão aqui, Senhor, talvez algumas que oraram estão nos seus lugares. E nós queremos pedir que o Senhor cumpra a tua palavra, porque a tua palavra diz que aquele que ouvir e crer no Evangelho de Deus será batizado com o Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa, neste momento, batizar estas pessoas, selar com a presença viva do Espírito Santo de Deus, Senhor. Que hoje eles saiam daqui não mais sozinhos, mas cheios do teu Espírito,
governados, conduzidos a partir de hoje pelo Teu Espírito, não mais pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, reveste, vem Espírito, cumpre a Tua palavra, perdoa os seus pecados, santifica, consagra essas vidas ao Senhor, Pai. E agora leva, Senhor, a uma jornada de vida, guiada, conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós as abençoamos no nome que é sobre todo nome. Oramos por aqueles que estão agora conectados na internet, a quem o Espírito Santo poderosamente falou, que o Senhor visite essas pessoas ali onde estão, e que o poder do Teu Espírito, a Tua presença, seja sentida agora mesmo, para a honra e glória do Teu nome, e que elas sejam visitadas pelo Teu Espírito Santo, ali mesmo onde elas estão. Pai, eu oro pela Tua igreja, Senhor. Faz-nos uma igreja governada pelo Espírito Santo, cheia do Teu Espírito Santo, revestida do Teu Espírito Santo, gerada e nascida pelo Teu Espírito Santo. Faz-nos uma igreja de verdadeiros convertidos a Cristo. Faz-nos uma igreja, Senhor, de homens e mulheres rendidos ao Espírito Santo. Afasta, Senhor, toda religiosidade. Não queremos ser pessoas, ó Pai, que aderiram a uma religião, que aderiram a um movimento, não, mas pessoas genuinamente visitadas, tocadas, transformadas pelo Espírito Santo de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.